Boa noite a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. Hoje vamos falar sobre palmilhas personalizadas. Para isso vamos ter connosco o nosso podologista Dr. Manuel Cerqueira, onde vamos abordar sobre alguns assuntos mais específicos das palmilhas, algumas curiosidades. Quem tiver perguntas durante o live esteja à vontade para colocar. Tanto eu como o Dr. Manuel teremos aqui para vos ajudar. Espero que seja elucidativo e consigam perceber o que é, porque ouve-se falar muito de palmilhas e assim percebem melhor do que é que se trata e porque é que servem as palmilhas personalizadas. Então chamar o nosso podologista. Fazer a ligação. Enquanto fazemos a ligação, aproveito também já para informar que depois o live vai ficar disponível quer na nossa página do Facebook, quer no nosso canal do YouTube. Vai demorar 2 a 3 dias a ficar disponível, mas depois podem assistir e ver com mais atenção. Boa noite, Olá, boa noite. boa noite. Então, Tudo bem? Vamos ter ótimo, obrigado. o nosso live sobre as palmilhas personalizadas. Eu estava, antes de entrar, estava aqui a dizer que foi um tema que nós decidimos lançar hoje porque é um tema que se ouve falar muito de utilização de palmilhas ou não palmilhas. Há pessoas que dizem que gostam, outras que não gostam. Há pessoas que utilizam as palmilhas de forma sem critério. Então é preciso também esclarecermos as pessoas qual é o interesse das palmilhas e para que é que servem. Mas Exatamente. vamos começar então a definir o que é isso das ortotes ou das palmilhas personalizadas. O que são palmilhas personalizadas? Exatamente. Nós, quando falamos em palmilhas personalizadas, referimos-nos sempre àqueles dispositivos clínicos que são prescritos por um médico, ortopedista ou um podologista. Então, sendo dispositivos médicos para adaptar a uma alteração estrutural ou uma alteração funcional, da forma como caminhamos, de certa forma, um dispositivo que tem uma finalidade clínica. Então, como tal, difere daquilo que são as palmilhas que nós temos no interior dos nossos sapatos ou aquelas que compramos na farmácia de uma forma padronizada. E normalmente, É sempre um... Sim, estás a falar, lá está, é uma situação, um aspecto clínico, especialmente clínico, ou seja, serve exatamente. basicamente para tratamento. Uma das dúvidas que é recorrente mesmo nas consultas que tens e também connosco, quando nos fazem essa pergunta, é se se vão ter que usar aquelas palmilhas para o resto da vida. Isso acontece assim, as palmilhas são mutáveis ao longo do tempo conforme a evolução do paciente. Qual é que é o processo, normalmente, da elaboração e depois do desmame da palmilha, se é que há desmame da palmilha? Sim. Há condições funcionais em que se pode criar esse desmame, como estás a falar. Estamos a falar de alterações que são de musculoesqueléticas, ou seja, advêm de uma alteração postural numa prática de exercício físico, durante o crescimento da criança. Então há condições que são específicas em que é preciso usar a palmilha durante um determinado período de tempo para haver esse mesmo controle, para acompanhar uma sintomatologia, mas há também aquelas palmilhas que têm como base, como dizia no início, uma base estrutural, por exemplo, uma compensação de uma perna mais curta, um pé excessivamente plano,
estruturado, ou seja, em que a base óssea e articular não tem mais função, no sentido em que não há mobilidade, ela é estruturada, fixa, e nós aí aplicamos palmilhas que devem acompanhar, de facto, o paciente ao longo da sua vida, porque elas estão ali para paliar para paliar uma condição clínica. E, como falas da condição clínica, quais é que são os parâmetros base que vocês têm em consideração para depois partirem para o fabrico e para o processo de elaboração da palmilha? Então, antes de mais, uma avaliação biomecânica. Fazemos um estudo detalhado de toda a condição do aparelho locomotor, ou seja, como está alinhado toda a nossa estrutura física. Percebemos quais são os padrões que estão descompensados, nomeadamente na função, na ação e resistência muscular, na amplitude de movimento, no estímulo também a esse mesmo movimento, no capítulo em termos de sistema nervoso. E depois utilizarmos, se necessário, alguns exames complementares de diagnóstico, como a podobarometria, que avalia as pressões dessa mesma pisada enquanto caminhamos, estudarmos também o tipo de calçado, a condição laboral da pessoa e depois reunimos as condições perante a anamnese e esse estudo clínico e podemos realizar, de facto, um molde, uma reprodução desse pé para produzir uma palmilha personalizada. Depois, a nível de materiais, nós sabemos que as palmilhas podem ter diferentes composições e a própria palmilha, assim, como é que vocês definem qual é que é o material que vão escolher para cada paciente? Que parâmetros é que as palmilhas podem ter de acordo com as patologias mais comuns, digamos? Como é que vocês fazem essa prescrição ou essa elaboração, esse fabrico da própria palmilha? Exatamente. Depois, então, de realizarmos um molde, e o molde pode ser feito tanto em gesso como em tecnologia CAD/CAM, em que temos um scanner que vai reproduzir o apoio plantar, e depois aí podemos, de facto, confeccionar a ortótese a partir desse molde, que é a reprodução, então, do pé do paciente. O que vai influenciar, para além do diagnóstico, os materiais que utilizamos na confecção de uma ortótese ou de uma palmilha personalizada, é aquilo que nós queremos fazer. Se queremos corrigir uma alteração, se queremos paliar ou compensar uma deformação. Tá? Nomeadamente aquelas calosidades, as hiperkeratoses em pacientes diabéticos, por exemplo, que podem suscitar, de facto, uma lesão mais grave, ou num atleta por causa das fraturas por stress. Então aí conjugamos diferentes densidades, que é a capacidade, a quantidade de material que temos por centímetro quadrado, e o shore, que é a dureza e a resistência desse mesmo material. Então, perante correções, por exemplo, citando as crianças, não é? Podemos trabalhar com materiais mais rígidos, acompanhando o crescimento e corrigindo uma condição clínica, ou então trabalhando com materiais mais confortáveis no sentido de palpação sobre o mesmo, que ele é mais amortecedor, mais mole, em condições em que temos apenas que criar uma paliação de uma deformação do pé. Nos mais idosos, por exemplo. No desporto de alto rendimento também temos essa preocupação, nomeadamente no peso desse material, ou seja, a gramagem é muito importante, na capacidade de absorção de impacto ou até em forros de finalização da construção da palmilha, forros que permitam dissipar, mas também aumentar a propulsão da corrida ou do salto de um atleta, porque tem uma capacidade de expansão de energia muito grande. A nível do desporto, a nível dos materiais que estás a falar, ou a correlação do desporto que é praticado e o desgaste que a palmilha pode ter, depois também vai influenciar o material que é utilizado. Sim. Se bem que a durabilidade de uma palmilha, mesmo utilizando os melhores materiais, ela vai sempre sofrer aquilo que nós chamamos uma deformação plástica, que é a própria degradação do material, à atividade, ao peso e aos movimentos desses atletas. Por exemplo, um corredor de maratona corre num sentido, ou seja, não tem mudanças bruscas de direção, não é? Há uma velocidade média de facto mais controlada, por exemplo, de um jogador de futebol, em que tem movimentos rápidos de uma aceleração, de uma travagem ou mudança de direção, também tem salto, então dependendo da atividade, a degradação também vai ser diferente. Como estamos a falar também em diferentes casos, falaste desde as pessoas diabéticas, às crianças, aos atletas, parte-se aqui também outra dúvida que muitas pessoas nos colocam, que é se a palmilha é adaptável a todo o tipo de calçado. Se calhar, no caso dos atletas, tem algumas limitações também, porque lá está, o calçado é diferente, tem umas características especiais. Se calhar nos homens e nos trabalhadores
O calçado também é mais ou menos idêntico. Nas mulheres temos outro tipo de adaptação, porque lá está, temos a situação dos saltos, daquelas sandálias de verão. As palmilhas dá para adaptar a todo tipo de calçados, há calçado que não dá para usar palmilhas. Como é que costumam fazer esse tipo de reajuste e esse aconselhamento? É preciso vermos qual é a finalidade da palmilha, não é? Temos palmilhas ortóteses personalizadas que são para adaptar, de facto, uma condição laboral, naquelas botas de biqueira de aço, em pessoas que estão com sapatos muito específicos e permanecem muito tempo em pé. Portanto, temos a falar de ortóteses que têm que se ajustar também às condições dos materiais e ao volume que conseguimos inserir dentro do calçado. No calçado desportivo, por ser muito específico, embora a nossa numeração possa ser a mesma, mas o design, a configuração digital, ou seja, a copa dos dedos, é totalmente diferente daquilo que é uma sapatilha ou um ténis social do que aquele considerado para a atividade esportiva. Portanto, depende da sua finalidade. Para um paciente que nós consideramos comum, que faz uma atividade amadora, de manutenção física e que pode ir trabalhar com elas, certamente aí temos maior facilidade de adaptação do mesmo tipo de ortótese, de palmilha, independentemente da condição dele, por exemplo, pode ser uma fascite, consegue adaptar, de facto, entre um calçado social e um ténis. Mas depende da casualidade, porque se de facto for uma ortótese muito específica, com uma finalidade esportiva, ou para um idoso, obviamente temos calçados que são de tipologia diferente e fazem parte também da indicação terapêutica, porque alguns calçados também não são bons para ser utilizados. E se não conseguimos colocar a ortótese, esses calçados certamente não serão indicados pelos podologistas. A nível de, então, mas há bocado falaste na parte das crianças, a partir de que idade é que podem ser começadas a usar palmilhas personalizadas? Então, as deformações do caminhar são verificáveis a partir do momento que a criança adquire o processo da marcha, a partir de 1 ano. No entanto, considera-se que também, de 1 aos 3 anos, o que elas devem é andar descalças para poderem reproduzir todo um estímulo ao relevo do solo, à temperatura do solo, estimularem todos os mecanismos, de facto, neuromusculares, porque, obviamente, também interfere com a sua capacidade cognitiva de tacto e de destreza física. Mas a partir dos 4 anos é sempre plausível porque verificamos grandes alterações, nomeadamente a nível de torção pélvica, de rotação femoral, próprias alterações de subluxação que podem já ser controladas a partir dessa idade. Nas dismetrias de membros em crianças, através da diferença de materiais, conseguem também controlar com a palmilha e dar um estímulo maior para um segmento que esteja com um desenvolvimento diferente? Com certeza. Aí quando trabalhamos com materiais de densidades diferentes e de shorts diferentes, nós sabemos que, por exemplo, quanto mais rígida for uma superfície face a um pé, mais nós vamos estimular a criação de osteoblastos, a produção dos mesmos osteoblastos, que são as células ósseas que são responsáveis pela sua reprodução. Então o crescimento de um membro é tanto mais estimulado quanto mais rígido for a sola do calçado ou, neste caso, da ortótese, da palmilha compensadora. Então, em crianças ou então em adolescentes que ainda não atingiram a maturação óssea, obviamente, nós, num par de ortóteses, trabalhamos muitas vezes na compensação não só de altura, mas nas diferenças dureza short, para que possamos criar sempre um estímulo adicional ao desenvolvimento ósseo. Como falas aí mesmo na dureza, e estávamos a falar nos materiais, numa mesma palmilha podes ter regiões da palmilha com shorts diferentes para dar estímulos diferentes no pé. Normalmente é assim que funcionam com a palmilha. Mas, sim, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, num pé, estamos a falar num pé maioritariamente raso, que é até dos casos mais comuns, o short na parte interna do pé vai ser mais denso do que, por exemplo, do lado oposto, se não tiver esse valgo tão aumentado, ou trabalhas logo com o short logo na zona do calcânio? Bem, para condições como tu estás a referir, entre pé plano, pé cavo, por exemplo, aí não é tão comum, pelo menos, trabalharmos com diferentes shorts no mesmo modelo, porque normalmente trabalhamos de uma forma mais singular, em que a base da ortótese, a base da palmilha, pode ser em resina, pode ser em polipropileno, pode ser carbono, aí sim trabalhamos já com uma dureza específica.
Trabalhamos em diferentes densidades, por exemplo, em desporto de alta performance, em que nós, em determinado momento da passada ou de um salto, queremos, por exemplo, num calcânio, um material com maior amortecimento e dissipação do impacto, e, por exemplo, na região de médio para o antepé, queremos um material com uma capacidade maior de propulsão. Então, aí conseguimos uma dualidade na mesma prescrição. Em condições standard, digamos assim, que só estás a olhar para a condição anatómica daquele pé, dificilmente trabalhamos com diferentes shorts, a não ser um paciente com osteoporose, um paciente idoso com risco de ulceração porque é um paciente diabético de risco, aí sim também podemos conjugar shorts diferentes, uma base muito mais rija, digamos assim, com maior estabilidade, e depois uma média capa e uma sola com materiais como o Puron para amortecer impactos e, obviamente, proteger da situação de riscos de ulceração. Falando um pouquinho das patologias até mais comuns que podem recorrer à consulta de patologia, no caso, por exemplo, das fasciites plantares e dos problemas do calcânio, vê-se muitas das vezes as pessoas, a primeira tentativa de minimizar o seu problema é recorrerem às palmilhas de farmácia de silicone. Sim. Comparando um pouco a palmilha personalizada, sabendo que tem umas características muito mais individuais do que a de farmácia, como falaste inicialmente, quais é que são as outras diferenças a nível mesmo do amortecimento que o silicone dá e que vocês conseguem introduzir na palmilha e que podem ter a ser uma mais-valia a palmilha personalizada em detrimento da de silicone? Ou gelo? Então, sim, na verdade, essas palmilhas servem muitas vezes para paliar uma condição, por exemplo, o déficit de tecido adiposo. Nós, à medida que vamos envelhecendo, também vamos perdendo a almofada plantar, a gordura que temos na planta do pé. Então, essa creatina, não é? E toda a gordura vai-se perdendo. Então, para quem tem o pé muito mais fino e sensibilidade aumentada, por vezes uma palmilha de silicone completamente standardizada poderá dar um conforto adicional e aumentar também o nível de amortecimento que tem a nível do calcânio. Para condições muito mais específicas, por exemplo, um encurtamento do tríceps oral, ou seja, para quem nos está a ouvir no foro de saúde, os músculos da barriga da perna, a fasciite, que é a inflamação da parte de baixo do pé, da planta do pé, é aí que preferimos trabalhar com uma elevação, em que às vezes também algumas calcanheiras podem servir na acomodação do calcanhar em relação à posição da perna e da parte da frente do pé, do antepé, mas nomeadamente a palmilha, por ser uma reprodução daquele pé e trabalharmos com materiais de uma forma diferente, com a finalidade de corrigir, não deixar que haja um maior estiramento daquela faixa, vão ter, obviamente, sempre um resultado mais promissor do que algo standardizado, que é igual para toda a gente que calça o número 39, por exemplo, e seja pesado, tenha 80 kg ou tenha 65 kg, está a utilizar a mesma densidade de silicone e a mesma espessura de silicone, portanto, obviamente, não consegue dar uma resposta ampla a diferentes casos clínicos. A nível da dor no calcânio, também temos os casos, por exemplo, das dores que os pais muitas vezes definem como uma dor de crescimento, aquelas dores no calcanhar das crianças, até nas crianças que praticam desporto com algum impacto. Nesse tipo de casos, também é mais aconselhável fazer uma avaliação biomecânica aprofundada e colocar uma palmilha personalizada, ou porque a maior parte deles normalmente o que utilizam é aquelas lá está, as calcanheiras, esses calcanhares em gelo e vão vendo como é que o tempo passa. Mas nesses casos também seria mais benéfico uma avaliação mais pormenorizada, porque pode estar ali outro problema por trás daquele desenvolvimento daquela dor. Sim, eu aconselho sempre nas crianças haver sempre uma avaliação como um todo, porque existem algumas patologias que são transitórias, que fazem parte do crescimento fisiológico da criança, e outras que se podem desviar desse mesmo processo fisiológico. E muitas dessas doenças nos calcanhares, em crianças com 6 anos, às vezes até aos 8 anos, pode ser a doença de SEVA, em que há uma degeneração de facto daquela região a nível do calcanhar, e é necessário fazer uma compensação diferente e verificar se realmente ela é bilateral ou não, então, ou associada a outra alteração do fórum estrutural da posição anatómica do próprio pé. Por isso aconselho sempre, embora muitas destas alterações sejam transitórias, mas para evitar que haja problemas futuros, quanto mais cedo, obviamente, for o nosso estímulo, melhor para a condição de saúde. Olhando agora mais na parte desportiva, uma parte dos atletas vê sempre a palmilha como, lá está, como um tratamento e como um método de prevenção de lesões, ou um complemento ao tratamento de alguma lesão, ou prevenir lesões.
mas poderemos utilizar as palmilhas para outro tipo de finalidade, por exemplo, para otimizar o gesto técnico, para otimizar a performance do atleta, não só ver como a palmilha como um complemento para prevenir lesões, mas sim como um complemento para a performance. Sim, claro, até porque muitas alterações são funcionais e quando entendemos alterações funcionais significa que há falta de estímulo, por exemplo, de um tendão ou de um determinado grupo muscular que não complementam a função a que são, obviamente, digamos assim, criadas para, não é? Nomeadamente para propulsão, para resistência do movimento de salto, etc. E esses mecanismos muitas vezes sofrem de descompensações devido à nossa condição física, devido às vezes à pobreza de elasticidade que temos numa articulação, então podem não estar a estimular e criar mecanismos que vão descompensar todo um gesto desportivo durante a corrida, até no próprio ciclismo, por exemplo, não significa só que os pés tenham que ter o contacto direto com o solo. Então as palmilhas em condições em que controlam essa alteração funcional, porque acomodam melhor as estruturas ósseas, têm elementos que podem estimular a atividade muscular de um tendão, têm elementos amortecedores que vão, obviamente, compensar o excesso de carga naquele movimento desportivo, essas sim já são consideradas ortóteses que vão potenciar a atividade física desportiva de alto rendimento e vão, obviamente, prevenir a ocorrência de lesões. Ainda dentro da área desportiva, mais até na área do atletismo, muitos dos corredores olham para a palmilha como para aquela componente, como também olham para as sapatilhas da passada pronadora, supinadora, ou então no amortecimento que a palmilha lhes pode dar a nível do impacto. Mas a palmilha, por exemplo, num atleta, falando também com um gato de experiência própria, pode ter outros tipos de recortes que, lá está, que levam a potenciar o movimento. Estamos a falar realmente, mais especificamente, no mecanismo do windlass a nível do hallux, que muitas das vezes em alguns atletas está limitado e nem eles sabem que têm um movimento limitado e que pode estar a provocar lesão, mas que a palmilha também tem mecanismos de conseguir corrigir esse padrão e levar a uma otimização da performance. Que tipo de alteração é que vocês fazem na palmilha para conseguir corrigir esse hallux limites funcional? Sim, sim. Para já, esse diagnóstico faz-se através daquilo que nós chamamos de avaliação biomecânica, em que nós fazemos determinados testes para perceber onde é que estão as alterações funcionais e quais são as que são do fórum estrutural. Utilizamos exames complementares diagnósticos específicos para determinarem dentro da teoria da biomecânica, essa que falaste é uma delas, a do Windlass Mechanism, que nos permite determinar que às vezes a disfunção, não é, articular, nomeadamente a primeira articulação do dedo, do hallux, pode originar de facto alterações que podem dar origem a dor na faixa plantar, no abdutor do hallux, inclusivamente a nível do calcâneo, e sofremos por exemplo, de bursites e de estiramentos por tendão de Aquiles. E muitas vezes o que está ali em disfunção é realmente um equilíbrio, um certo gatilho, por pobreza de mobilidade do primeiro dedo, em que nós, no momento da passada ou da corrida, vamos ter ali uma disfunção tibial posterior, não vamos conseguir fazer um movimento de passada e de propulsão, originando então o stress nos tecidos moles. Nas palmilhas, o que é que nós vamos fazer? Uma vez identificado esse mecanismo em falha, não havendo, uma outra alteração tendinosa, a não ser a debilidade dessa articulação de responder quando o pé está em carga, quando está sobre o solo, obviamente, nós criamos um corte em que vai acomodar essa cabeça do metatarso, do primeiro dedo, em relação às restantes, numa posição mais baixa que as restantes. Então, assim sendo, quando estamos a fazer a passada, esse metatarso, por estar ligeiramente mais abaixo, vai nos permitir dar mais ângulo de movimento à falange proximal, ou seja, do dedo, fazendo isto quando estamos a fazer a caminhada. Dessa forma, ela não é bloqueada, permite manter a sua funcionalidade para aquilo que foi desenhada, digamos assim, e não vai criar nenhuma falência ou stress sobre os tecidos. Portanto, há uma acomodação mecânica ao próprio pé para evitar o stress. Quando falavas até das limitações do tibial posterior, surgiu uma outra questão. Muitas das vezes, isso acontece também com as palmilhas, como acontece até com os aparelhos dentários e até com algum tipo de trabalho que nós fazemos na área da osteopatia e da fisioterapia, em que as pessoas, quando fazem um tratamento, olham para aquele tratamento como sendo um fim de um processo e que é como se aquele tratamento chegasse para resolver o seu problema. Mesmo
esquecendo-se que há todo um processo paralelo que tem que dar continuidade para que a otimização do tratamento que fizeram seja conseguida e depois não tenham, se calhar a durabilidade que tenham que usar aquele tipo de tratamento também seja menor. As palmilhas é importante também deixar essa mensagem. Nas palmilhas, as pessoas também não podem ver a palmilha como um fim de um processo. Ou seja, a palmilha é um complemento, pode ser um complemento de prevenção, um complemento de optimização de performance, mas existe todo um processo de trabalho paralelo que pode ajudar a que a palmilha seja optimizada e até depois fazer o tal desmame da palmilha em alguns casos, certo? Correto, é isso que me estás a dizer. Há aqui uma consideração entre a expectativa e a realidade sobre este tratamento. As pessoas entendem, como eu disse, a própria definição da ortótese plantar, ela é um dispositivo médico externo ao corpo, não é? Está lá para compensar, mediante a reprodução fidedigna do nosso pé, mas está lá para compensar, para corrigir determinadas condições mecânicas que nós temos durante o nosso caminhar. E essas condições estão lá. A palmilha vai promover uma ação muscular e posicionamento articular para que possam ser protegidos sistemas. Mas, no entanto, se houver encurtamentos musculares, que é o que dá origem muitas vezes a tipo de dores do pé, se há a questão do excesso de peso, se há um gesto desportivo numa determinada modalidade que podem ser danosos no sistema musculoesquelético, a palmilha está lá como um elemento moderador desse gesto, mas todo é necessário um processo de reabilitação. É preciso que os tecidos moles recuperem o seu estado de patologia, o seu estado inflamatório. Portanto, a palmilha muitas vezes é uma fase intermédia e nunca a fase final. Depois, obviamente, a médio prazo, ela tem que estar presente para manter aquele estado de saúde, mas ela não é a fase terminal. Até porque dependemos... O ser humano, desculpa, o ser humano não tem uma capacidade biomecânica em que podemos lapidar a nossa condição de saúde num só desenho, como a palmilha, e ela não vai ser mutável, não vai ser alterável só porque usa a ortótese, não. Isso ela deve, até a própria ortótese, sofrer consultas de controlo a 3 meses, 6 meses ou até 1 ano para perceber se a finalidade clínica ou se não houve nenhuma alteração do próprio paciente no qual a palmilha foi desenhada para compensar ou corrigir. Certamente também já tiveste muitos casos de pacientes que chegam até a ti com sacos e sacos de palmilhas ou então que tiveram más experiências com palmilhas anteriores e que te dizem, tu fazes a avaliação biomecânica, vês que necessita da utilização da palmilha e a pessoa, à partida disto, não, eu já usei e isso não resulta comigo. Como é que costumas abordar esse tipo de casos? Normalmente são os casos podem ser os casos mais complicados de conquistar, mas também podem ser os casos mais fáceis de conquistar se o trabalho for explicado e for bem feito. Mas qual é que é normalmente a tua abordagem quanto aparece esse tipo de pessoas que já trazem um historial de palmilhas noutras alturas da vida, até às vezes situações que não têm nada a ver com a patologia que trazem naquele momento? Sim. Em primeiro lugar, essa pessoa, se está à minha frente, ela procura de facto uma nova opinião ou então uma atualização ao tratamento que já fez. Portanto, eu acredito que ela não tenha perdido a fé naquele tipo de resposta terapêutica que lhe estou a oferecer. Depois, se ela está em descrédito, entender o porquê, qual foi o mecanismo que falhou. Muitas vezes é a falta de aceitação de mudar um calçado, por exemplo, um padrão de calçado que deve ser alterado. Deve-se reeducar o paciente para o que é as alterações, quais são, aliás, as alterações que devemos induzir nos seus hábitos diários, inclusivamente como alongamentos, fortalecimento muscular. São condições também que são físicas, que advêm às vezes a uma condição já crónica na sua dor, e perceber também o que é que falhou, se calhar na própria palmilha, qual foi o entendimento da pessoa quando era necessário utilizar essa palmilha. Normalmente, em critérios muito específicos, digo-lhe sempre para tentar, neste caso, reiniciar todo o processo no sentido, esqueça o que foi feito até agora, vamos nos focar naquilo que encontramos na avaliação, neste nosso primeiro contacto, e perceber quais são as soluções daqui para a frente. E até porque vai haver algo diferente, há uma condição diferente, mas não seja pela questão temporal, então nesse aspecto as pessoas são muito receptivas porque vão entender o que é que vai ser reproduzido daqui para agora, mesmo que o resultado seja uma ortótese nova, um par novo de palmilhas, mas vão entender o porquê e como é que vão ter que utilizar, etc.
Falando, que eu estava a falar agora, até no processo de adaptação que as pessoas fazem às Uhum. palmilhas, também é preciso deixar essa mensagem importante que há uma fase de adaptação. A palmilha é algo externo, como falavas há pouco, está a ser colocado. Então tem que haver uma fase de adaptação para o nosso corpo se adaptar àquela situação. Pode haver alguma sintomatologia diferente que a pessoa pode desencadear, mas é importante manter também o contacto contigo ou com o profissional que esteja a acompanhar nessas Sim. situações. Mas não sei, deves reparar muitas vezes que se calhar há pessoas que quando colocam a palmilha e começam a sentir sintomas, colocam as palmilhas de lado porque acham que a palmilha está a fazer mal. Que mensagem é que costumas deixar para esse tipo de pacientes? E o que é preciso compreender nessa fase de adaptação da palmilha ao corpo humano? A resposta de cada indivíduo é muito particular, porque vai desde, por exemplo, bolhas nos pés, porque às vezes há um aumento de volume no calçado, mesmo que removam as palmilhas de revestimento, temos um volume diferente. E às vezes o mau ajuste, por exemplo, do cordão de uma sapatilha, de uma bota, e o aumento de volume no interior do calçado pode originar, por exemplo, uma bolha. Tá? Depois, às vezes, o calçar o número pouco ajustado à dimensão do nosso pé, muitas vezes acontece com o número acima, há pessoas que têm números acima, em que há um deslize do pé em relação à palmilha e que muitas vezes o pé não está adaptado de acordo com o molde que a palmilha foi adaptada àquele pé. Basta o calcanhar, basta os dedos estarem ligeiramente à frente que a adaptação anatómica àquele desenho da palmilha não vai estar adequado. Então, muitas vezes eu tento explicar ao paciente de como calçar corretamente a palmilha para evitar, de facto, variáveis que possam comprometer o conforto à mesma e, obviamente, a dor. Uma delas é as bolhas, outra é o deslize e a má adaptação, mau ajuste do calçado. Há realmente sintomas para utilizar a palmilha, uma vez que ela está a trabalhar novos sistemas musculoesqueléticos, está a compensar, a pessoa muitas vezes vai se sentir até um pouco mais fatigada em alguns grupos musculares que até então não estavam a ser estimulados. Outras pessoas podem sentir, tal como um par de óculos, sentir alguns desequilíbrios, que se sentem um pouco mais altas, sentem-se às vezes muito, muito anteriorizadas na sua postura, e isso obviamente origina muitas vezes alguns desequilíbrios em algumas pessoas com outras condições clínicas, oftalmológicas também. Então tento explicar o que é o processo de fadiga, o que é o processo que pode dar dor e dar-lhes mais ou menos um tempo até retomarmos a uma avaliação. Normalmente entre as 2 e as 3 semanas fazemos sempre uma reavaliação e evitar removê-las a qualquer tipo de sintoma que seja diferente. Se algo for no sentido incomodativo, ou seja, naquilo em que impede a pessoa de continuar a andar, obviamente deve recorrer o máximo possível a nós para verificarmos o que é que se passou, se há algum defeito de uma hipercorreção da própria palmilha, se há um defeito que possa vir na concepção de um forro que se deslocou e, obviamente, lesionar a pessoa, dar-lhe algum desconforto. E para as pessoas que já têm palmilhas, mais ou menos de quanto e quanto tempo é que aconselhas a fazer uma revisão daquele método terapêutico e de se está tudo bem com a sua palmilha? Depois de consolidarmos o tratamento, ou seja, em que nós prescrevemos a palmilha, eu gosto de fazer sempre uma revisão entre os 3 e os 6 meses, dependendo da condição clínica. Há casos em que elas são para paliação, então até aos 6 meses. Em casos em que nós queremos uma resposta mais duradoura, mais complexa, eu faço a primeira revisão ao fim de um trimestre e depois há aqueles que está tudo bem, felizmente, fazer uma revisão pelo menos de ano a ano, sabendo que não houve nenhuma alteração clínica diferente da primeiramente diagnosticada pela avaliação biomecânica, e então fazemos um controle de qualidade à própria ortótese, à adaptação da ortótese ao calçado e à estrutura do paciente. Aqueles que têm pernas de diferentes comprimentos, obrigo sempre a fazer um controle entre 6 meses e 1 ano para verificarmos se o material ainda corresponde às compensações que foram desenhadas para aquela condição clínica específica. E durante esses 6 meses é importante deixar a mensagem também que lá está. Se a pessoa por algum motivo deixou de usar a palmilha, deve contactar o podologista responsável porque está a suspender uma terapêutica, pode estar a perder o processo todo feito até ali, perder o investimento que já fez até aquele momento, e se conversar com o podologista ou com o profissional que o está a acompanhar, muito mais provavelmente consegue-se readaptar e reajustar a situação clínica e ver o que é que está a passar. Não, porque há muitos casos que metem as palmilhas de lado e nós depois quando voltamos a contactar, nem sequer uso.
E depois perde-se ali um bocado o processo e muitas vezes, às vezes as pessoas vêm se queixar ou que estão novamente com dor na cervical, ou com dor lombar, ou com dor no joelho, passado algum tempo, e depois vamos a perceber que eles não fizeram o processo, também, porque também não seguiram as indicações, e perderam durante o processo. Sim. Depois, e às vezes colocam a culpa até na própria palmilha, mas a culpa não é da palmilha, a culpa se calhar foi deles que não fizeram o processo como deve ser. Porque o respeito a um tratamento, seja ele qual for, e enquanto mais numa palmilha, que é um dispositivo externo, implica tirar de um calçado, colocar no outro calçado, depois há o calçado que é desportivo, depois há o calçado que é cerimónia. As diferentes morfologias, as tipologias do calçado, muitas vezes não fazem com que a palmilha seja assim tão camaleão, que se ajusta a diferentes condições para a qual o calçado foi desenhado. Então, poderá muitas vezes em algumas condições em que não há dor, e é aí que nós temos que entender, em aqueles casos em que o paciente tem uma condição que lhe impede, que lhe dá alguma limitação na sua autonomia do caminhar ou de manter a sua atividade esportiva ou cotidiana, realmente ele respeita muito mais a ortose. Aquelas condições em que a aplicação da palmilha lhes removeu a dor, lhes dá algum conforto, e a partir do momento que eles começam a fazer eles mesmos o desmame e se sentem bem, eles estão a esquecer-se que esse é um processo demorado. Eles já vão alterar a mecânica porque já não têm o mesmo ajuste, então muito provavelmente em menos de 2 meses vão outra vez ter a dor e diziam que estavam bem sem as palmilhas, que eles esquecem-se que foi a remoção da palmilha, de uma forma arbitrária, porque foram para uma festa, depois é o verão, eu sei que existem algumas limitações no verão, por isso é que nós indicamos também calçados específicos para esse tipo de época sazonal, para que as pessoas possam manter pelo menos o máximo de apoio possível num calçado que provoque menos dano à sua postura. Então, essa transição de usar, não usar, festa, trabalho, às vezes esquecer-se de aplicar, às vezes só tem um par porque pronto, consideram que se calhar ainda é um investimento um pouco mais oneroso, então tem um par e o outro que vai-se desgastando. Esse usar e não usar vai realmente criar stress e as pessoas não entendem que muitas vezes é esse transitar entre a não utilização e a utilização que vai obviamente originar algumas dores. Porque uma palmilha bem feita permite-me dizer, Bruno, uma ortótese bem aplicada não vai provocar dor, pelo contrário. Ela só está ali para promover o bem-estar. A nível da população em geral, qual é que é o tipo de pessoas ou tipo de população que sentes ainda com mais reticências e com mais resistência à utilização das ortóteses ou das palmilhas personalizadas? Talvez o público feminino. No início eu pensava que as crianças seriam as que mostrassem mais resistência, porque ora gostam de andar descalças e muito bem, em determinadas situações, ora porque qualquer coisa que possa ser diferente é difícil respeitar durante o período de adaptação. E há estudos que nos dizem que pode ir entre as 4 semanas até às 9, 12 semanas, ou seja, isto é mais ou menos 3 meses, para tu veres, entre 1 mês e 3 meses é um período de adaptação completo. Então as crianças muitas vezes em períodos menores se sentem que algo está mais duro, que algo está ali a encher, então podiam desistir. Mas na verdade as crianças não foram a maior resistência. É mais pelo público feminino, porque novamente, obviamente, temos a ditadura da moda e que muitas vezes impede-nos ajustar a calçados que de facto são de uma formalidade e são de um desenho que nem clinicamente são aconselhados, então muitas vezes há esse tipo de resistência, adaptar palmilhas e adaptar a um calçado que seja mais adequado. Às vezes nas crianças a resistência nem é na própria criança, às vezes a criança até gostam de usar, às vezes a resistência até é nos pais que depois não metem a criança para não terem trabalho de andar a trocar de calçado, às vezes fazem, ou porque acham que investiram mas que não vale a pena, acabam por colocar de lado as palmilhas, fizeram um investimento, é que estão a fazer 2 coisas, perderam o dinheiro do investimento e estão a prejudicar a saúde da criança. Quando se calhar dizem, ela queixava-se que se magoou e depois se calhar vamos a ver com a criança e não era bem assim. Sim, isso é muito complexo, porque de facto eu acho que até voltamos àquela questão anterior. O usar e não usar de uma forma intermitente, depois voltar, depois quer usar porque voltou a ter dor, vai pegar nas palmilhas antigas, ou que eram as mesmas, mas voltou a dor, usou, ou então já associou à dor, tirou e não vai usar mais porque ela passou um período bem sem elas, porque ela não sabe que estava a desenvolver o processo da dor.
Na criança é preciso estar muito atento, porque eu costumo dizer que provoca maior dano essa transição intermitente de usar, não usar, e depois quer usar, depois vai fazer uma avaliação e perdeu fé numa coisa que foi ela que provocou a pessoa. Portanto, acho que aqui sempre a chave é tentar educar os pais o máximo possível do que é o controlo do crescimento, daquela deformação funcional ou estrutural em que estamos a compensar e interpretar o que são os sinais da criança ou desconforto de uma ortose, se é que existem. Se a questão é de preguiça, esquecer-se de trocar de calçado, aí obviamente é costuma-se dizer, é um tiro do pé. Nos atletas de alta competição também tem sentido resistência na introdução das palmilhas personalizadas. Até se calhar mais nos futebolistas em relação a outros. Futebolistas, sim, sim, sim. Na corrida é relativamente simples e até é o motivo muitas vezes no qual eles fazem as avaliações biomecânicas é para perceberem a sua condição física e até em que medida uma ortótese personalizada pode potenciar a sua prestação física. Já num atleta de futebol, a condição é porque a tipologia da chuteira é muito complexa, é muito fina e muito estreita. Então, quando vamos aplicar, muitas vezes temos que também ter em consideração o tipo, a gramagem e a mesma rigidez por menor espessura possível. Por isso é que trabalhamos às vezes com fibras de carbono, são materiais muito nobres, fáceis de ajustar para calçados de facto mais estreitos, em que nós queremos leveza, mas resistência ao mesmo tempo. Mas de facto o jogador de futebol já usa por si só, isto vou padronizar aqui, que me desculpem aqueles que estão corretos, mas já tem muitas vezes o erro de utilizar a chuteira no número abaixo do que é a dimensão do seu pé. Isto porquê? Porque eles gostam de sentir o máximo o pé na bola, o máximo o pé no terreno, então quanto mais justo o calçado, eles sentem-se mais firmes. Isso dá-lhes uma concepção psicológica de maior controle sobre a bola, maior controle sobre o movimento. E depois, claro, torna-se impossível de aplicar seja o que for, quando o número também já não é o adequado. Isso já aconteceu inúmeras vezes, tanto que eu pego muitas vezes uma folha A4, peço para a pessoa até desenhar o seu pé, ponho o pé por cima da folha A4, desenhá-lo, recortar, dá-se esse trabalho e tentar colocar esse molde do seu pé em desenho dentro do seu calçado. Eles vão ver que aquilo não entra, o que vai ter que encorrilhar a folha para caber lá. Então eles têm que entender que transformações é que aquilo implica a nível osteoarticular, e é muito em termos de ajustes. Quanto mais uma atividade física em que o pé ainda vai inchar. Então passa por este processo de educá-los, fazê-los entender de que realmente o que está errado e depois conseguimos ajustar a ortótese a essas condições. Depois, no caso dos futebolistas, há algumas com lesões crónicas em que são aplicadas as ortóteses para corrigir tem todo um departamento clínico a trabalhar para eles e são colocadas as ortóteses para corrigir e depois eles dizem que estão a usar as palmilhas e nós vamos a ver as palmilhas e elas estão novas. Exatamente, exatamente. Já nos aconteceu, inclusive, em termos estrangeiros, a vir cá, trocar de palmilhas, já mudar a condição, gastaram todo um dinheiro na avaliação e o segundo par novo até fica no hotel, depois chegam à condição, telefonam-nos a dizer que o novo par ficou esquecido, porque esta é uma condição de facto psicológica, é muito difícil de trabalhar com eles, por muita equipa, por muito grande que a equipa seja, muito profissional, é difícil abrangermos aquela capacidade intelectual de alguns jogadores. Mas eu costumo dizer, quando a situação é grave, quando implica dor, é mais fácil introduzir um tratamento, seja qual for. Quando a situação é só potenciar a performance, mas não há dor, aí, assim, ironicamente, é mais resistente aplicares a algo a quem está bem, mas que pode melhorar, porque os exames aí se fundamentam. Felizmente os exames têm dados que nós podemos mensurar o antes e depois, mas nessas condições, curiosamente, é mais resistente do que aquilo que já tem dor, tem uma condição clínica, então introduz um tratamento. Aí sim a aceitação é maior. Nos atletas de alta competição, mesmo agora na área do atletismo, já tens muitos que já têm bons resultados, se calhar podiam potenciar a performance com a colocação das palmilhas, ou porque já tiveram uma experiência má com uma palmilha, dizem logo à partida, não, isso não serve para nada, para mim até me faz pior, vai-me influenciar negativamente a performance, sem sequer testarem e verem o que é que se realmente será assim, ou se calhar até a condição clínica deles nem necessitava de palmilhas, mas partem logo desse preconceito, entre aspas, de que a palmilha vai ser prejudicial para a sua performance e não dar o benefício da dúvida para perceberem se realmente podiam melhorar alguma coisa ou não.
Sim, e há um certo preconceito em algumas comunidades desportivas de que sapatilhas diferentes, densidades, com base em carbono, muito menos ortótese, vão beneficiar uma condição que já não é natural. Mas isso também são pessoas que normalmente têm a teoria da antivacinação, etc. Portanto, estamos associados a pessoas que gostam de uma forma de vida que não é baseada em evidência. Obviamente, nem toda a gente necessita de ortótese. É um facto. Temos condições clínicas que, lá está, avaliamos para perceber a condição em que pode criar um processo de lesão, então vamos lá compensar ou tratar já esse processo de lesão existente, e há outras em que podemos potenciar, mas os que podemos potenciar significa que também existem danos funcionais de que uma estrutura não esteja a trabalhar à mesma velocidade, perna direita, perna esquerda, muitas vezes pelo volume dos gastrocnemios, ou seja, o volume da barriga da perna, para quem nos ouve, muitas vezes o volume muscular é diferente de uma perna em relação à outra. Ou seja, quer dizer que não há tanta reatividade muscular, não há tanta força e resistência que permita haver um movimento homogéneo nesse gesto esportivo como a corrida. Então, nós podemos sempre potenciar esse mesmo gesto. Aqueles que já têm alguma resistência, mas não o provaram, não fizeram a avaliação, em que nós nos baseamos em dados concretos, obviamente é uma questão de crença, mas não de ciência. Há bocado estavas a falar até na área, na parte da moda e da preocupação estética. A evolução que as palmilhas tiveram ao longo dos anos, se calhar agora tem mais para o setor feminino e para as crianças, o facto de agora também terem capacidade das palmilhas que se fazem, terem forros de diferentes cores, diferentes texturas, poderem ter padrões com bonecos e outro tipo de padrões, também acaba por facilitar, se calhar, a utilização da palmilha quase como se fosse um adereço que a pessoa tem ali e tem cor, não é aquele padrão escuro, pesado, é um bocado como foi na altura, como muito na moda do aparelho, de mudar a cor dos elásticos. As pessoas tornou-se mais fácil fazer correção com os aparelhos porque as pessoas também achavam aquilo engraçado e da moda. E que a palmilha podemos estar agora a passar por esse tipo de processo. O facto de terem esse tipo de material com diferentes cores pode estar a facilitar um pouco a adesão ao recurso da palmilha personalizada e não haver tanta repulsa. Sim. Apesar da ortótese, a palmilha personalizada está dentro do calçado, é uma coisa que não é para ser vista, a verdade seja dita, ela tem que ser meramente funcional. Antes de mais, eu costumo dizer aos pacientes, obviamente um bom acabamento, uma vez que é algo que é feito manualmente, ou em CAD/CAM 3D, ou em 100% 3D, são os 3 mecanismos de confecção de ortóteses personalizadas. Obviamente o acabamento é importante, mas não seja pela qualidade do material. Mas hoje em dia, ao trabalharmos com diferentes materiais, sejam eles antiderrapantes, sejam eles amortecedores, sejam eles propulsores, sejam eles com capacidade bactericida, porque já existem fogos com essa capacidade, transpiráveis, laváveis, existem uma panóplia de materiais que se ajustam. O carbono, que é um material muito nobre, ainda agora falamos que usamos muito também no futebol, são materiais bonitos, e hoje temos forros que podem, obviamente, ter desenhos, padrões pediátricos, as mulheres terem, inclusivamente, padrões femininos e acabamentos em pele, de camurça, que possam, obviamente, ficar melhor numa sandália. Inclusivamente no futebol, que também falávamos, podem ser gravadas com o nome, com a cor do clube, então são 100% personalizadas e obviamente dão um quesito terapêutico de facto diferente, um adicional que as pessoas gostam. Eu, apesar disso, para mim como clínico, a palmilha ou a ortótese deve ser 100% funcional, obviamente, mas noto que as pessoas cada vez mais aderem e gostam no todo o processo clínico, e quando vamos fazer a reprodução do molde, se lhe damos a escolher, por exemplo, o acabamento final, como se estivessem a escolher a cor dos bancos ou o acabamento dos bancos do seu automóvel, se quer em couro bege, se quer em tecido azul com riscas pretas, hoje em dia esse processo até numa ortótese personalizada é possível. Depois de tirar o molde, a pessoa pode escolher o acabamento final para a sua ortótese e obviamente aderem com outro gosto e gostam de ter algo que é seu. Realmente elas são 100% personalizadas. Há pouco estavas a falar de uma coisa que lembrei-me agora para fazermos a última pergunta, que já estamos a terminar do nosso tempo. Estavas a falar dos mecanismos de elaboração da palmilha, do 3D, 100% 3D. Também é importante, se calhar, deixar aqui uma mensagem que nem todos os mecanismos de confecção da palmilha mais eletrónicos e
espalhafatosos com fogo de artifício. O que é importante não é ter a pessoa meter o pé dentro de um saco com luzes à volta. O importante é que cada palmilha está na qualidade do material, mas está na base da pedologia, do pedologista que faz a avaliação e que faz o diagnóstico. Não interessa se eles fazem a palmilha, mas eu fiz ali que eles têm um mecanismo 3D. O importante está as pessoas veem que a importância está na avaliação, não está provavelmente depois no aparato da confecção da palmilha, porque às vezes há palmilhas feitas manualmente que são tão ou mais eficazes que as que são feitas 3D. Sim. Cada processo depois também tem a sua vantagem e a sua limitação, obviamente. Não temos nada que seja o gold standard, que seja bom para tudo, é óbvio. Cada método tem o seu benefício. Mas, obviamente, muitas vezes por exemplo, do fabrico manual, em que tiramos o molde e depois vai para um laboratório de ortopologia, em que são montadas camadas de diferentes materiais e depois adaptadas a vácuo e a calor naquele molde, para ganhar aquele formato. E, obviamente, que temos o processo manual. Verifica-se diferentes camadas que são aderidas, que é o forro, a camada intermédia, a base, ou o alicerce da palmilha. Aí temos maior liberdade para um processo de adaptação, de colocar elementos, tirar espessura, de fazer polimentos, adaptar a calçado, que também pode ser personalizado, permite-nos uma panóplia maior em termos de desenho. Há outros que são métodos muito mais complexos, porque é toda uma tecnologia, o paciente percebe que põe o pé sobre uma superfície vidrada e é literalmente feito um scanner da sua planta e depois é desenhado em computador pelo processo CAD-CAM, que não deixam de ser placas, e estamos limitados à capacidade de misturar materiais e densidades, porque são placas que vão para dentro de uma máquina e depois com uma broca e vão fazendo por subtração. Subtração, vão retirando o excesso até adaptar àquele scanner do pé. E depois temos um método 3D, 100% 3D, que é o método de adição, em que sai o polímero, sai aquele fio daquele material polímero, e ele de uma superfície lisa vai criando algo novo. Não é por subtração como o outro sistema de CAD-CAM. Obviamente há vantagens por uns são mais baratos de trabalhar, outros são mais flexíveis, outros nós conseguimos reproduzir esse molde, ele fica digitalmente, portanto nunca se vai estragar, ao contrário dos moldes de gesso, que têm que ter stock, que vão se degradando, porque é um material que obviamente sai degradando com o tempo, mas todos eles obviamente têm as suas vantagens, como eu estava a dizer. Mas para que todos eles tenham sucesso é preciso haver o casamento perfeito entre o diagnóstico e a necessidade de utilizar esses mesmos materiais consoante a técnica. Mas um diagnóstico bem executado, obviamente, já é o sucesso para a prática. Agora, para terminar, 2 minutos de mensagem lá para quem nos está a ouvir, de resumo do que nós temos aqui a falar, mensagem importante que queiras deixar. Então, antes de mais, todas as ortóteses, as palmilhas, servem sempre para adicionar algo, nunca para subtrair. Ela é sempre um dispositivo externo ao corpo e, tal como um par de óculos, elas são aqui para promover um conforto. E esse conforto dá-se quando ele retira ou ele inibe processos de inflamação. E nesse conceito ele pode ser utilizado tanto para acompanhar o crescimento de uma criança, como para proteger problemas de um idoso com osteoartroses, com alterações sistémicas como a diabetes, e num atleta potenciar a performance, porque ela está lá para acrescentar um movimento ou a proteção do movimento excessivo que pode ser danoso. Portanto, a ortótese em si não pode ser associada a algo negativo, porque algo está errado. Pode ser simplesmente o diagnóstico, pode ser simplesmente a não compreensão da terapêutica, da sua condição física, pode ser também a má aplicação de calçado que tem em casa. Então o problema, obviamente, não é da palmilha. Olhe primeiro para aquilo que está a calçar e como surgiu o seu problema. Isto, antes de mais, sabermos olhar para o nosso corpo, que não pode ser lapidado, e uma condição obviamente recorrente, hoje pode ser totalmente diferente daqui a 2 e 3 meses, portanto deve ser simplificada, tal como outra consulta de outra especialidade. Também, a palmilha não é algo eterno, por isso é que eu digo, uma vez tendo, devem também ter cuidados de manutenção e cuidados para a sua condição de saúde. Portanto, devem também ter o cuidado de procurar o seu podologista e verificar se elas estão bem adaptadas, se elas sofreram algum desgaste que possa não dar resposta à sua condição. Obrigado, Manuel. Estamos a chegar mesmo ao fim. Aproveito para dizer que depois o nosso live podem revê-lo depois no nosso canal do YouTube da Osteoperformance, que vai ficar disponível dentro de poucos dias. Estive tentado acompanhar, não houve aqui nenhuma questão.
Por isso, resta-me agradecer por ter estado connosco aqui a esclarecer ao pormenor como é que funcionam as palmilhas, o que é que podem as pessoas beneficiar da utilização e alguns mitos e alguns preconceitos que ainda existem sobre a utilização das palmilhas personalizadas. Acho que foi esclarecedor e que agora as pessoas já podem olhar e pensar duas vezes quanto à utilização da palmilha. Obrigado, Manuel, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram a ouvir-nos durante esta hora. Foi um prazer estar convosco. Nos próximos dias, segunda-feira, vamos ter mais um live, desta vez sobre nutrição, sobre a alimentação e hipertensão. Vai ser à mesma hora aqui no Instagram com a doutora Sofia Teixeira. Manuel, obrigado. Boa noite. Já sabem, alguma questão podem nos colocar depois para os nossos mails, para a clinica@osteoperformance.pt, ou entrar em contato com o Dr. Manuel também por Instagram, por mensagem. Estaremos sempre ao vosso dispor para vos ajudar. E já sabem onde nos podem encontrar em Penafiel, na Clínica Osteoperformance. Obrigado, Manuel. Um grande abraço e boa noite. Deus, boa noite a todos e muito obrigado.